Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse vídeo, bom, senhoras e senhores, vamos falar mais uma vez sobre a FluPress, sobre o NetFlu. Rapaz, eu achei que não tinha mais ninguém realmente, além do Dedé Moreira, do Gustavo Buquerque, do Victor Costa, que todos eles realmente são ótimos oradores, mas impressionantemente a FluPress voltou com uma personagem muito interessante e vamos analisar o texto dele, vamos analisar também sobre o que ele pensa, sobre o que ele dissertou nesse texto, vamos analisar ponto a ponto, que é o Laranja Tricolor, que é o grande Laranja Tricolor, que é um dos maiores do Brasil de humor. Antes disso, antes de eu começar a comentar sobre realmente cada ponto a ponto, se inscreve no canal, faça o triplo C, que curte, comente e compartilhe, isso me ajuda e muito na divulgação do meu canal. Meus sociais estão na descrição desse vídeo, mas quais são as redes sociais? TikTok, pra zoeirinha, Duque Tricolor. Você tem o Twitter, que é Duque Tricolor, mas você pode também pesquisar de Duque de Antena. Você tem o YouTube, que tá aqui mesmo, o YouTube Shorts, que é o que eu comento o que será o vídeo de logo mais, ou que já teve há pouco tempo, e Instagram, que eu comento sobre todos os vídeos que vai ter hoje antes do horário. Eu dou um spoilerzinho. Tudo bem? Pix na tela, se quiser me ajudar com qualquer valor, pode me ajudar. R$1, R$2, pra mim tá ótimo. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. E só bora analisar esse vídeo porque é muito importante analisar de um prisma diferente. E eu sempre gosto muito de nunca ter a mesma opinião. Gosto de ter várias opiniões ali. Que é o seguinte. A culpa é de quem? Do Laranja Tricolor. Interessante a gente ver o Laranja Tricolor ali. A gente já começa aqui, só pra gente começar aqui, que é o seguinte. No Twitter, tava tendo muito dessa inferência de tipo assim, cara, mas quem é culpa do Fluminense estar tão mal? E realmente, a gente tenta achar sempre uma resposta de que a culpa é quem. Eu já falei que pra mim, todos são culpados. Eu falo lá, né, que é muita inferência, né, tipo assim, se você aponta um dedo pra cá, você tá apontando 3 dedos pra você. Então sim, eu acho que a culpa é de vários tipos de pessoas. Eu também sou culpado. Mesmo que eu realmente seja um canal pequeno, eu sou culpado justamente do Fluminense estar mal. Eu me sinto culpado. Mas é importante ver como é que vai ser a análise do Laranja Tricolor. E bom, um texto razoavelmente pequeno, mas vamos analisar ponto a ponto. Domingo é dia de clássico. Fluminense e Vasco se enfrentarão um jogo que promete ser quente. Muito por conta dos vascaínos, né? Parando aqui, ó. Vou parar aqui, ó. Vou parar aqui e vou comentar para você sobre isso. Essa questão de ser quente, de ser realmente um problema justamente, de ser tudo isso daí, é muito por conta do Vasco. E do Vascaíno propriamente dito. Eu até fiz um vídeo que realmente deu muito a que falar sobre isso, assim, tá, mas por que nenhum tricolor tá falando sobre isso? Que é justamente isso, o Vascaíno tá toda hora lá querendo criar essa rivalidade contra o Fluminense, e o Fluminense tá nem aí. O quente é só pra questão deles, não pra nós. E claro, muito por conta de administrações que realmente o Fluminense está fazendo, que está dificultando a questão do Vasco. E como de praxe, já temos uma polêmica antes mesmo da bola rolar. Vamos ver se é o que eu estou falando. Dessa vez o problema é interno. Alguns torcedores do Fluminense estão indignados diante da baixa procura de ingressos dentro da torcida tricolor. Eu já comentei sobre isso, eu já fiz um vídeo de 1 hora, que aliás é o vídeo anterior que você está vendo. Se você não viu, é um vídeo de 1 hora falando sobre isso tudo. E aí tem gente que fala assim, sai do sofá e modinhas. Foram apenas alguns dos gritos de ordem que vimos pelas redes sociais. Eu posso falar com você, eu não vou por conta de dinheiro. E por conta de eu não poder estar aqui no Rio. Eu vou ter justamente um evento, eu vou ir no aniversário da minha sobrinha. Então eu não vou poder estar. Agora, eu fui um daqueles 10.038 torcedores que tomou uma chuvarada, que foi a pé pro Maracanã
tomando chuva, muita chuva, que na história eu descobri depois que essa daí era uma das origens da chuva, que foi aquela chuvarada inteira. Eu fiquei tão molhado que eu tive que comprar uma camisa nova. Que aliás eu vou mostrar justamente qual foi a camisa que eu comprei. Pode entrar? Não. Aqui, ó. Foi essa que eu comprei. Porque eu sabia que se eu continuasse ali, eu iria ficar doente com a camisa que eu tava. Então eu tive que comprar uma outra camisa, porque minha camisa estava toda encharcada, que foi essa aqui que estava toda encharcada. E se eu continuasse, provavelmente eu estaria doente hoje. Então até isso eu tive que fazer. Continuando. Então, eu não sou um cara. Vai falar com sua modinha? Dos 10.038 torcedores, eu era um desses que tava lá. Que comprovei que tava lá. Não acredito que a torcida do Fluminense seja modinha. Não é. Porque se fosse modinha, não ia. Colocar essa pecha em uma torcida que se manteve firme mesmo após todas as provocações do fim da década de 90 é inadequado. Aí você já tá puxando para um lado que não existe. A gente tá falando dessa torcida atual, não da torcida de 90. Uma descrição imprecisa da realidade. Aliás, vejo justamente o oposto. Assim como o uso de pochete de calça capri, torcer para o Fluminense em 2023 está fora de moda. É um ato de resistência. Que aliás acabei de fazer um vídeo que já tem um tempo atrás, mas se você quiser ver, tá lá. Que foi sobre a questão do Herdeiro de Guanabara, episódio 5, falando que o Fluminense, torcer para o Fluminense é um ato de resistência. Na minha concepção, hoje é um ato de resistência. Muito por conta de gestões horrorosas, de jogadores que realmente não se comprovaram que são. Então, de certo modo, sim. Entretanto, é inegável que existe o fenômeno que afasta a torcida tricolor desse tipo de jogo. Qual será? Porque afinal, a torcida do Fluminense não se sente motivada a frequentar o Maracanã em clássicos contra os rivais regionais. Eu não acho que a questão não é essa. É engraçado como que os caras colocaram que a torcida do Fluminense não vai porque é um clássico regional. É impressionante isso. Mas é claro que assim, que sempre teve essa situação. Eu acho que eu vou parafrasear justamente o que o Gabriel Amaral falou. Ele falou que na verdade a história é muito por conta de ter muito mais torcedor do Vasco, e esses torcedores do Vasco, por ter justamente essa gama maior, é que vai ter mais gente indo pro estádio. Isso é fato. Os interesses não estão associados ao medo e tampouco ao seu aspecto recente. Olha, tá bom. 2020 para cá, o Fluminense acumula 13 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas contra os rivais carioca. Interessante. A título de comparação, entre 2016 e 2018, o Fluminense amargou 5 derrotas, 6 empates e venceu somente uma vez seu maior rival. Existe uma evolução clara nesse aspecto. Claro, isso daí é uma propaganda no mar, mas é claro que sim, existe realmente uma volta ali. Se analisarmos o contexto atual, conseguiremos achar algumas justificativas. Vamos ver quais são. É inegável que em 2023 o dirigismo ainda não apareceu. Apareceu pouco no jogo contra o Audax. Mas realmente a expectativa e a realidade não estão ali juntos. As mais atuações diante de equipes muito inferiores tecnicamente, ainda que justificadas pela questão física, geram desconfiança. Na minha concepção, a desconfiança maior é quem analisou o texto, como eu analisei, informando que uma parcela daqueles que puderam votar se ia ficar 50 dias ou não de férias, uma parcela não quis que ficasse 50 dias de férias, que ficasse até menos. Então há uma desconfiança não somente de nós torcedores com o time, mas também do time com o próprio time. Será que ele ouviu? Será que ele analisa todos os textos do Netflix?
Eu faço isso diariamente. Além disso, a derrota no primeiro clássico da temporada contra o Botafogo, com toda a polêmica relacionada ao pênalti cobrado por Calegari, também não ajuda. Eu não acho que, seja isso. Eu acho que realmente a expectativa do torcedor, muito por conta das contratações que ele teve de peso, por exemplo, o Jorge, o Keno, o Lima, o Guga, entre outros aí, realmente, se você for ver pelo papel, cara, são grandes jogadores. O Vitor Mendes, o Vitor Eudes, são bons jogadores. Todos esses fatos poderiam explicar o fenômeno, mas esse comportamento não começou agora. Vamos ver como é que é. Talvez a autoestima da torcida seja abalada pelo zoom de títulos importantes, que poderá completar 11 anos em 2023, ou pelo futebol pouco atrativo apresentado nos últimos anos. Eu vou colocar aqui. Jejum de títulos, pra mim, isso abala muito a torcida. Mas vamos notar uma coisa importante? Em 2022, o Fluminense teve a maior média, mesmo pegando os títulos que ele ganhou em 2010 e em 2012. Mas sabe por quê? Porque ali teve dois eventos acontecendo. A volta do Fred e o encerramento do Fred. Em 2023 e em 2022 quem quiser ver os últimos jogos do Fred, vejam. Então você tem sim algo notável e notório. A atração está normalmente naquilo que é grandioso, que você quer ver a seu olho nu. Só quero notar uma coisa aqui importante. O Fluminense ele teve um grande número de torcedores quando veio, sabe quem? Ronaldinho Gaúcho. Você lembra que o Ronaldinho Gaúcho foi lá atrás? E é por isso. Porque teve um fato que realmente era novo e que realmente surpreendia a todos os tricolores. Ronaldinho Gaúcho vestiu a camisa do Fluminense. Era o RG10 do Fluminense. Hoje, quem é isso? O Ganso, que já perdeu o time muito por conta de gestões anteriores, não é isso. Então é importante a gente ficar que, normalmente, as pessoas querem ver novidades. E muitas das contratações são contratações interessantes. Mas nenhuma delas chega realmente a falar que, muito bom, vamos ver o jogo por conta desse jogador. Não tem. Você está vendo o Grêmio. O Grêmio está fazendo torcedor. E adivinhe, tem uma novidade. Luiz Soares. É importante dizer sobre isso. Ou pelo futebol pouco atrativo apresentado nos últimos anos. Ainda que o Fluminense Fernando Diniz tenha quebrado essa maldição durante parte da temporada passada. Enfim, são muitas perguntas e poucas respostas. Eu já dei a resposta. Na minha concepção, o Fluminense 2023 poderia vir com algo extraordinário. Não vai vir. Mas por que, em vez de nós dividirmos entre os torcedores do sofá e os 15 mil de sempre, não tentamos juntos descobrir que vem afastando a torcida do tricolor dos clássicos? É por isso. Porque você se nega a falar que essa é a principal situação. O Grêmio tem tudo para fazer uma grande temporada com um grande jogador que eu achei que poderia ser tudo isso. Poderia. Mas não dessa maneira. Cadê a novidade que vai trazer o torcedor do tricolor a vir para o Fluminense? A vir assistir o Fluminense? Germancano é um jogador interessante que meteu 44 gols. Mas o nome dele ainda não é grande o suficiente. A gente precisava nesse ano ter um jogador a nível mundial. Será que não dava para trazer nenhum jogador que realmente compôsse ali um elenco? Preciso da carteira do teu pai. Só para finalizar aqui, vamos fazer aqui a última parte. Por fim, esse texto não é uma crítica. É uma simples busca de respostas. Se nada for feito no próximo Fla-Flu, estaremos aqui falando sobre o mesmo assunto, encarando o velho elefante na sala de estar. E é por isso. Eu já respondi, tá? De uma vez por todas, precisamos buscar um diagnóstico para a situação.
Caso contrário, ainda que joguemos em casa, sempre seremos visitantes. E é realmente isso. Enquanto, por exemplo, até o Flamengo que trouxe o Gerson, que é um grande jogador. Realmente, o elenco do Flamengo tem um cara também que é nível mundial, que é o Davi Luiz. Isso tudo, então, soma também a vários jogadores que realmente são níveis mundiais. Cara, os caras contrataram o Vidal. Os caras falaram em Cristiano Ronaldo. Ah, é absurdo, mas é isso. Só pra fechar isso, novamente, cadê o extraordinário no Fluminense? Cadê aquele jogador extraordinário que podia vir e todo mundo fala assim, cara, a gente quer ver como é que é esse jogador aqui em campo. Pelo Fluminense. Não tem. E é por isso, sem extraordinário, sem público extraordinário. Tudo bem? Já respondi a sua pergunta, tomara que eu tenha respondido. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Meus sociais estão na descrição desse vídeo. Pix na tela. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores, falou, valeu, tchau, tchau.